O Soterópolis volta a falar sobre o diálogo entre o contemporâneo e a tradição na arquitetura contemporânea. É recorrente um sentimento de proteção às edificações antigas. No entanto, dá o status de monumento a algumas obras arquitetônicas e mantê-las intocadas, sem uso, de acordo com as necessidades contemporâneas, pode não ser o caminho que garanta a permanência do monumento na história. Hoje eu acho que Salvador precisa encontrar o seu termo, né, o termo da sua arquitetura. Entre a Igreja da Conceição e a Igreja do Corpo Santo, a gente vê ali a falta de vários casarões, né, que se perderam. Então isso é inadmissível. Então isso significa que a gente talvez não tenha dado o devido valor àquilo. Eu não acho que uma arquitetura muito conservadora, uma intervenção no patrimônio muito conservadora, seja a solução, a não ser nas grandes obras, né? Assim, na Conceição da Praia, na Igreja do Bonfim, no São Francisco, aí sim tem que ser muito cuidadoso, porque aquelas são obras que são tão valiosas e tão perfeitas e bem acabadas que a intervenção tem que ser cuidadosa. Mas em outras obras, edifícios arruinados, ali na Rua da Conceição, perto do Lavador Lacerda, na Cidade Baixa, ali tem campo para produzir arquitetura nova de qualidade, que vai dialogar com aquele patrimônio e, como você falou, agregar valor para esse patrimônio. Nós temos que avaliar também a qualidade da arquitetura que se fazia no passado e que se faz hoje em Salvador, por exemplo. No passado, você tinha uma grande produção de arquitetura de muita qualidade, voltada especialmente para a questão da arquitetura religiosa, né? Hoje, na arquitetura que a gente faz em Salvador, ela está muito dominada pela indústria da construção. Então, a produção arquitetônica, com exceções evidentes, atual é fraca. Nós tivemos alguns bons arquitetos na Bahia, mortos relativamente recentes. Um deles, que foi muito importante, é o Lelé, o João Filgueiras, que fez um trabalho muito importante de equipamentos urbanos para a cidade de Salvador. O mais conhecido são as passarelas, né? Mas, além disso, ele fez uma série de outros trabalhos importantes, como é o caso do Centro Administrativo de Salvador. Outro arquiteto que teve uma participação também muito importante em Salvador foi Assis Reis, já morreu há uns 2 anos, que é digamos assim, um seguidor, ou foi aluno de Diógenes Rebouças. O Diógenes teve um papel muito importante como urbanista, especialmente como urbanista. Há que se questionar também a tendência dos empreendimentos imobiliários residenciais que dedicam muitos metros quadrados às áreas de convivência em detrimento do espaço privativo. Isso é a negação da cidade, isso é realmente negar a cidade, porque a cidade é o espaço de encontro, é o espaço inclusive que você é obrigado a conviver com o dessemelhante, com quem não é igual a você, em termos de classe social, de interesses, de gostos, né? O espaço público tem essa característica. Então, quando as pessoas se fecham nos seus condomínios e chegou ao cúmulo de querer morar e trabalhar no mesmo edifício ou conjunto, sem precisar passar pela cidade, isso é negação da cidade. Isso é voltar a uma etapa anterior da civilização, na minha opinião. Nós temos 3 instâncias de institutos de proteção do patrimônio. A gente tem a nível federal, que é o IPHAN, a nível estadual, que é o IPAC, e a nível municipal, que está em processo. Havia uma lei para que se retomasse o Conselho de Cultura, que estava desativado durante muito tempo, né, por uma questão de escolha mesmo da administração municipal. É importante também, além de preservar o patrimônio, é importante se preservar também os técnicos, né, que cuidam desse patrimônio, que podem avaliar, né, e fazer e promover uma recuperação de forma correta, para que isso dure bastante tempo, né? A arquitetura ela é feita para servir. A arquitetura ela é uma arte, a arquitetura é uma das formas de arte, como a pintura, a escultura, mas ela tem uma característica muito própria, que ela tem uma função prática, ela serve como abrigo para atividades, morar, trabalhar, o hospital para a pessoa se curar. E o patrimônio também tem que ter um uso sempre, né? E muitas vezes, quase sempre para ter uso, o patrimônio vai precisar passar por uma série de transformações que são atuais. Hoje existem leis de acessibilidade universal que não existiam anteriormente, há 20 ou 30 anos atrás. Então, a pessoa, por exemplo, que anda na cadeira de rodas, ela tem que ter acesso a todos os espaços de um edifício público. Então, nesse sentido, o edifício patrimonial ele tem que se adaptar
a questão das normas de segurança. Em caso de incêndio, tem que ser evacuado o edifício em tanto tempo. Então, a arquitetura tem que se adequar a isso. E isso é a arquitetura contemporânea que vai contribuir. Você pode fazer um projeto bacana que agrega valor. Eu gosto de citar sempre um exemplo que aqui na frente, que é o Museu Rodin, que era a residência do Bernardo Martins Catarino, que era o cara mais rico da Bahia no início do século XX. Ao construir um anexo novo ali, que é a arquitetura contemporânea na linguagem de hoje, junto do edifício antigo que foi restaurado, se criou uma coisa nova, que não é mais só o edifício antigo, nem é só um edifício novo. Ele é um híbrido que é meio antigo, meio novo, e que o valor dele reside justamente nisso. O grande desafio é você justamente preservar o que existe de valor, mas ao mesmo tempo trazer aquilo para a demanda contemporânea. Esse é o grande desafio.